Pronto, bacana. Então, estamos online, gravando já. A gente vai dar início aqui à transmissão online para conversarmos sobre prototipação rápida com IA. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar oferecido aqui pela TDS School, né, a escola digital da TDS Company, que é a melhor consultoria de transformação estratégica do Brasil. É um prazer, grande prazer ter vocês aqui no nosso webinar. E eu convido vocês a ficarem aqui até o final, porque no final desse webinar a gente vai lançar um curso de prototipação rápida com IA, que é um curso novo aqui da TDS, certo? E para falar de prototipação rápida com IA, eu quero convidar aí o André Neves, professor e cientista associado da TDS Company, que é referência no Brasil inteiro e fora, nas áreas aí de design, inovação e inteligência artificial. André, a palavra está contigo. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas através do chat, tá? Aqui no próprio Google Meets tem um mecanismo de envio de perguntas também. Então, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas. A gente vai manter todos os microfones fechados para a transmissão correr tranquila, tá? Mas fiquem à vontade para mandar as perguntas pelo chat, certo? E quem ficar até o final, além de conhecer um pouco mais sobre o curso de prototipação rápida com IA, vai ganhar um presente da gente aí também, tá? Mas eu não vou falar agora para não dar spoiler. Fiquem aqui que eu conto no final. André, é contigo. Opa, César, boa noite a todo mundo. Estou vendo um pouco conhecido aqui, estou vendo aqui logo na minha frente está Felipe. Faz tempo que eu não vejo ele, tudo bom, velho? Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui, César, se puder tirar a tua, isso. Primeiro, boa noite, obrigado por estarem aqui. Elo, estou vendo você aqui também, um bocado de gente conhecida. Bom, é bom ver gente de design por aqui. Rapaz, o meu som não está ótimo, porque o meu microfone não quis pegar agora, mas dá para ouvir aí de boa? Então, vamos embora. Eu vou compartilhar aqui a tela, a gente está começando já, só um minuto. E é só para dizer quem eu sou, para quem não sabe por aqui, uma pessoa que eu não conheço. Meu nome é André Neves, eu sou professor da UFPE há 30 anos, e aí quando eu falei, brincando aqui com o Felipe e com ela, eu fui professor deles, quando eles ainda não tinham nem cabelo branco, né? Então faz tempo. Fazem 30 anos que eu dou aula na UFPE, também o Renan Jafrani na frente, também foi aluno, quando também tinha cabelo ainda, cabelo preto e não tinha barba branca. Eu sou professor um bocado de tempo aqui, e isso, há alguns anos eu tenho trabalhado com a bolsa de pesquisa, como pesquisador associado à TDS Company, onde a gente vem fazendo uma série de experimentos no mundo real, que eu acho muito importante para a academia, você também fazer as coisas no mundo real, né? Eu tenho feito muitos experimentos, os meus experimentos todos são não como professor, mas como designer, veja. Boa parte da minha fala aqui vai ser como designer, porque é isso que eu sou de verdade. Esse R aqui é intencional. Eu sou designer desde que eu tinha 20 anos de idade, então faz tempo que eu sou designer, e eu não consigo pensar num mundo diferente, não. Eu olho para o mundo o tempo inteiro como designer. Apesar de ter feito doutorado em ciência da computação, vocês vão entender na apresentação que boa parte da minha busca por esse mestrado e doutorado foi por um gap que havia e que não há mais para os designers de artefatos digitais. Veja, eu comecei, eu entrei no doutorado em 2002 e no mestrado em 95, e 97, eu acho, ou 95, né? E o tema do meu mestrado era agentes inteligentes, em 95, exatamente. E em 2002, meu doutorado era com chatbots. E aí, você vai dizer, mas rapaz, chatbot não existe em 2002, não. Não, para as pessoas do mundo comum, não. Para a academia, as coisas sempre existem antes, né? Então, a gente já fazia isso há muito tempo. Isso, Felipe. Na época do projeto Virtus, eu fui fazer doutorado com chatbots. E em computação, por uma razão que vocês não vão nem acreditar. Eu vou contar, porque eu não sei guardar segredo doido, não. Mas é assim, eu projetava os artefatos, mas eu não conseguia prototipar eles. Eu tinha que esperar que alguém da computação prototipasse. E o povo da computação dizia que não dava. Não, isso aqui não existe, não tem como fazer, não. Aí isso não é possível. Aí, para não ter mais esse problema, eu fiz mestrado, doutorado. E quando eu dizia, ó, inventei isso aqui, vamos prototipar, a pessoa dizia, não dá não. Eu disse, dá, peraí, velho, vê. Eu fiz doutorado em computação, dá assim. Eu não sabia se dava, vou confessar aqui a todo mundo. Mas eu dizia que dá, porque computação tudo dá para fazer, né? Só ter boa vontade. Eu dizia, dá sim, eu fiz doutorado nesse negócio aqui. Aí estavam ali, qualquer coisa lá, e o povo acreditava e fazia o negócio. Então, no fundo, sempre deu para prototipar. O problema é que as pessoas levavam muito tempo, né? Então, essa conversa de hoje é uma conversa de um designer
falando sobre prototipação rápida usando computação. Eu vou entrar aqui na largada, e para quem não é da área de design aqui, eu acho importante essa fala, é o que um designer faz. Eu não estou nem falando do designer, porque isso dá muito trabalho para explicar, mas o que é que um designer faz, né? Ele concebe e ele materializa artefatos. Veja, esse negócio é importante. Claro que o processo é criativo, integrado, incremental, iterativo, mas isso aqui é mais fácil de entender. Agora, o materializa artefato é um pouquinho mais difícil, porque as pessoas sempre acham que o designer ele vai criar as coisas. E aí inventaram um monte de design thinker, só faz pensar, só concebe, mas materializa nada. Não é designer, não. Porque designer materializa as coisas. Veja, tem um monte de gente que acha que é designer porque pensa, não, eu consigo fazer um negócio chamado design thinking, eu penso, eu tenho um monte de ideias. Não, tem ideia, todo mundo tem. A diferença é justamente essa. É que o designer concebe, mas ele materializa as ideias dele. As ideias saem do juízo, do design, do pouco juízo que ele tem, para uma coisa que as pessoas conseguem perceber e conseguem experimentar. Aí, daí para frente, elas viram artefatos e viram produtos. Aí sim, para virar um produto é um processo incremental, iterativo, de evolução permanente. Então, esse entendimento é muito importante aqui, que a gente vai voltar lá para o começo desse entendimento de design, primeiro explicando o que danado é concepção de artefato, né? Concepção de artefato é assim, é o momento onde a gente tem ideias abstratas mesmo. A gente faz alguns esboços para apresentar, é basicamente onde o designer projeta mentalmente o artefato. Eu tive uma ideia brilhante aqui, está tudo na cabeça do sujeito ainda, mas não foi materializado. Normalmente, o design de produto, o design mais tradicional aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele vai lá e desenha as ideias dele. A maneira que ele tem de tirar as ideias dele da cabeça para os outros, para a equipe, para o grupo, para o mundo, ou para ele mesmo, depois se lembrar, é desenhando. Isso aqui é um monte de desenho de cadeira, tá vendo? Uma meio torta aqui embaixo, mas é desenho de cadeira. Aqui é desenho feito à mão com lápis, e aí vai. É assim que um designer tradicional, ele vai colocando as ideias dele para o mundo. Veja que nesse processo de desenhar, ele, ele também pensa. Isso é muito importante entender. Veja, o pensamento do designer não está livre da materialização. Mesmo nesse momento da concepção, que não é o momento de materializar, está concebendo ainda, ele está fazendo um rascunho. Quem é de UX, você conhece aquele negócio de oito desenhos livres, você fala, por que é importante? Porque quando você desenha livremente, ele pensa também. Enquanto ele risca, ele está pensando diferente. O desenho é um tabuleiro para o pensamento. Então, a gente desenha, assim, os designers de produto físico, de uma cadeira, ele desenha, assim, um monte de cadeira. Passa o tempo todo desenhando. Tem um tempo de ficar pensando na cadeira e desenhando. Depois que ele já elaborou um pouco mais, e essa cadeira já evoluiu na cabeça dele e no desenho dele, ele começa a avançar com isso e dá cor ao negócio. Ó, agora já tem uma cara de cadeira mesmo. E tem várias... Tem a opção A, tem a opção B, tem a opção C, está tudo registrado aqui, ó, D, e assim vai. E ele vai fazendo cadeira e vai mudando o detalhe. Quando ele vai pintando aqui, ó, pintou, rapaz, ficou bom, mas não gostei desse azul, não. Deixa eu ver como é que ela ficar aqui amarelo. Aí vai fazer ela amarela. Ficou bom. Essa vermelhinha também é boa. Lá no César, aqui, tem uma dessa vermelhinha, eu acho, é verde. Então, assim, você começa a desenhar a cadeira aqui e começa a experimentar as possibilidades. Rapaz, eu podia vender ela com 4, 5 cores diferentes. Mas é esse experimentar aqui que também envolve pensar. Então, a concepção, tanto a parte do rascunho quanto do desenho, elas são fundamentais para a concepção evoluir. A ideia sair de uma ideia que está só na cabeça do sujeito para uma ideia que ele elaborou mais, que ele trabalhou mais e que ele mesmo evoluiu a ideia enquanto rabiscava. Isso é muito comum em produto, né? A gente avança para materializar. Aí o que danado é materializar, é sair daqueles desenhos, sair daquela coisa que é mental e desenhar, só que é só um rabisco, um esboço, um começo de uma tradução da mente para o mundo, e ele dá vida ao conceito. Veja, essa coisa que é forte. O designer dá vida ao conceito quando ele materializa. E sempre foi assim, veja. O design, atividade, e o designer faz isso desde antes da Revolução Industrial, com outro nome que era artesanato, mas a gente fazia isso. Os artesãos medievais, eles faziam os objetos. Então, o que é que um designer, aí não mais artesão, ele faz quando ele tem aquela cadeira desenhada, essa cadeira ficou boa. Eu vou testar agora, eu vou materializar, porque uma coisa é desenhar a cadeira, outra coisa é sentado na cadeira, é ver o volume dela. Então, ele faz coisas como mocap, por exemplo, de papelão. Tá vendo? Isso aqui é feito de papelão, aqui tudinho. É papelão aqui, papelão aqui, papelão aqui. É tudo montado com papel. Pedaço de papelão, cartão. Você vai montando, monta coisinha simples como essa aqui,
e muita coisa mais elaborada como essa. Então, o designer, ele, a partir do desenho, a ideia começa a ganhar materialidade, começa a ganhar cor, ele começa a ver o volume, esse negócio aqui não cabe minhas costas, não, está muito baixo isso aqui, ó. É melhor aumentar um pouquinho, isso aqui está curto demais. Aí ele vai e aumenta. Então, essa largura aqui está demais, tem uma coisa que está exagerada. Vamos cortar a poltrona aqui. Ou então vamos ver, esse pé não está segurando, não. Botei aqui em pé, está balançando demais. Vamos ajustar para abrir mais aqui, porque se ficar muito apertada assim, ela vai acabar caindo. Então, esse tipo de sensação de pegar na cadeira, né, de papelão ainda, é porque é muito mais rápido, mais barato, mais fácil de fazer mock-up. Veja, isso aqui não é um protótipo, né? Isso aqui é um mock-up de uma cadeira. A gente saiu de um rascunho, e a gente pensou durante o rascunho para um desenho com cor, textura, com material, e a gente pensou durante o desenho para um mock-up. A gente, de novo, pensa durante o mock-up. A gente cria durante o desenho. A gente cria antes de começar a desenhar, mas cria quando desenha, cria quando rascunha, quando desenha, quando faz o mock-up. A gente está criando aqui. Nessa hora aqui, o sujeito começa com essa parte, não gostei não, está muito duro isso aqui. Era melhor ser redondo. Vai lá e lixa o papelão para arredondar aqui. É assim mesmo. E vai fazendo, ficou mais confortável quando bota aqui a mão. Ele vai testando aquilo. É claro que se sentar aqui a pessoa, a cadeira, a chance dela cair é grande, mas as cadeiras de papelão assim conseguem ficar em pé. Olha aí. E ela colocou aqui, é importante que o mockup seja rápido e barato, isso, porque você vai destruir. Na hora que você sentar aqui, a chance de quebrar é grande. Então você vai testar, vai experimentar, mas tem que ser rápido. E tem que fazer um papelão, aí é papelão corrugado, não tem detalhe, não tem cuidado demais, não. É fita isolante por baixo, durex, fita crepe, é isso que a gente faz aqui para ter um mockup. Mas do mockup, quando está bem resolvido, a gente faz um protótipo, que aí já não é mais mockup. Aí veja, olha a cara do protótipo. O protótipo parece a cadeira mesmo. Parece que só luta com a cadeira, inclusive. Mas ainda dá para mexer nela aqui. No protótipo, o designer ainda aprende com o objeto. Ele ainda ajusta o objeto. Ele testa o tecido. Não gostei, não. Tira, faz outro. Ele vai testar, bota a mão aqui, senta. Aí aqui dá para sentar, né? Aqui o jeito vai, fica sentado na cadeira aqui, aí faz um teste, bota a mão aqui, faz, rapaz, gostei não, a cadeira é boa, mas quando eu botei a mão aqui, estava muito alto isso aqui. Vamos reduzir. Aí reduz aqui um pouquinho. Então, não está confortável, não. Tem pouca espuma aqui dentro, não está mais espuma. Ele vai testando agora a coisa que já funciona mesmo. Não é mais um mockup, aqui é uma cadeira. Ela já funciona, mas o designer fez ela, montou esse negócio. Ele montou, porque durante o processo de montar, ele aprende com ela. Ele criou durante o processo. Aqui ficou muito feio, ficou inchado aqui embaixo. É melhor a gente botar uma textura diferente. Aí ele vai e faz outra história. Ele muda esse negócio aqui, porque estava um bolão aqui. Então ele vai mudar isso aqui. Esse processo de fazer o objeto é parte do processo criativo. Não é parte do processo de execução, não. É do processo criativo. O designer, ele precisa desse momento criativo para que ele possa também evoluir o produto. Então, veja, foi fácil aqui, porque eu trouxe para a gente um objeto que todo mundo conhece, uma poltrona. Mas tem coisas muito mais complexas do que uma poltrona para a gente projetar, e a gente tem que testar e ver se faz sentido ou não. A gente tem as ideias mirabolantes que não vão dar certo, né? Então, tem que testar. O designer sempre fez isso. O designer tradicional, ele prototipa. Ele não só ele tem a ideia, ele rascunha, ele faz mockup, faz protótipo, faz desenho elaborado. Ele tem todo, e cada fase desse processo aqui é um processo de, ao mesmo tempo, uma comunicação dele com o mundo externo, com a equipe, e um espaço de experimentação e evolução criativa do objeto. Então, veja, isso aqui é fácil para a gente entender, nesse universo. Aí o que é que acontece? A gente vai começar a ver agora em vários setores diferentes. Designer de produto da era industrial. Trabalhou até o século XX. Esse povo fazia assim, ó. Eles herdaram esse negócio de conceber e materializar produtos dos mais diversos. Pode ser essa camisa aqui, pode ser esse estante aí atrás, pode ser uma mesa, pode ser um óculos que está aqui em cima. A gente concebe e materializa produto, nesse caso. E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, olha, buscar um sujeito na Idade Média, uma imagem no estúdio de Rembrandt. A gente primeiro desenha. O designer que vem desse artesão, ele desenha lá, vai lá e risca o sapato dele, nesse caso. Essa é uma oficina de um artesão de sapatos da Idade Média, que é o precursor do design de produto. Ele desenha o sapato. Ele não vai gastar couro, material, sem saber não. Primeiro ele desenha, mas ele concebe o produto desenhando. Ele não concebe só pensando, não. Ele vai pensando, faz um rascunho, faz outro. Até dizer, rapaz, ficou bom. Vou construir sapato. Aí ele vai começar a construir o sapato.
Aí ele materializa o sapato. E ao materializar aqui, ele lá, vai lá e corta o couro e faz. E ele testa, não ficou bom não, bota no pé, ficou apertado, bota no pé na forma, não ficou bom. Ajusta para lá, ajusta para cá, até que o sapato fica pronto. Todo esse processo aqui é parte do processo de design. Conceber e materializar o produto. Veja, ele, nesse caso, ele concebeu, desenhando, rascunhando, fazendo lá para ver. Depois ele teve a ideia, fez os rascunhos. Dos rascunhos ele foi evoluindo, chegou no rascunho bom, disse, tá bom, agora eu vou testar. Aí vai lá e faz o sapato. Pega o couro que ele tem, pega o material e faz um sapato. E ele faz preocupado com um monte de coisa. Por exemplo, se eu tiver que fazer 10 desses, espera aí, vai ficar difícil demais. Então, deixa eu simplificar aqui. E se eu tiver que fazer 100 desses? Aí piorou. E se eu tiver que fazer com outra pessoa fazendo comigo? Eu tenho que simplificar aqui, senão o povo não sabe esse corte, não. Só eu sei dar esse corte. Aí ele ia simplificando e ajustando o produto dele para ficar fácil de produzir para 2, 3, 4, 5, 10, se fosse o caso. Então, a gente aprendeu a fazer esse negócio, a conceber e a materializar produtos desde o artesanato, desde esse mestre artesão, porque não é qualquer artesão, mas do mestre artesão que criava os produtos. É daí que vem a manufatura. Esse cara ficava lá só projetando e fazendo um, e a manufatura fazia um outro. Mas esse, depois fábrica, indústria, por assim vai, indústria rápida. Mas nesse período aqui, até o século XX, os designers, todos eles, faziam assim. Eu fui estudante de design no século XX. E era assim, a gente tinha que fazer o produto. A gente tinha que conceber ideia, desenho, rascunho, esboço, render final, depois a gente desenho técnico, depois a gente ia começar a construir aí, depois daqui fazia um desenho técnico para ficar certinho, todo mundo sabe como é que não esquecer dele mais nunca, as medidas, o tamanho, tudo pronto. Mas tudo isso aqui é parte da criação. O desenho técnico só vem depois disso aqui. Porque depois que eu já concebi, já materializei, agora eu vou fazer uma planta desse negócio para qualquer um vai produzir. Vou fazer um manual de como fazer em série esse negócio. Mas antes, é parte do processo criativo. A materialização sempre foi parte do processo criativo. O que é que acontece? Se a gente olha para a era digital, que é a gente está vivendo agora, né? A era do físico, digital e social, como o Silvio Meira apresenta, uma era nova, o século XXI, a gente já estava chegando no final do primeiro quarto do século XXI, as coisas mudaram completamente. E quem daqui trabalha como designer de produtos sabe que é muito mais assim hoje. Hoje, essa jovem designer que está aqui, porque naquela época os senhores artesãos, mas essa jovem designer que está aqui, ela está concebendo aqui, ó, numa tela de computador. Ela está lá concebendo, desenhando com a mesa digitalizadora, mas ela está fazendo o mesmo processo. Ela está concebendo e materializando o artefato. Ela concebe aqui, ela manda imprimir o primeiro, não ficou bom não, manda imprimir outro, aí pega o negócio na mão, aí testa, vê o volume, esse não gostei. É claro que ela não faz mais de papelão. Ela vem aqui e faz na impressora 3D, porque ela tem recurso para isso hoje, então ela vai lá e faz. Esse aqui não dá para calçar não, tá vendo que ele é todo duro aqui? Não dá para colocar no pé não, mas dá para sentir o volume dele, o movimento. Aí, se ela sentir que o volume está bom, que faz sentido, aí ela vai para um outro processo, de fazer um protótipo final, também com impressoras melhores do que essa aqui, que vão imprimir as partes e acaba entregando um sapato vestível, calçável, pelo menos, daqui direto. Então, o design de produto evoluiu demais, a tal ponto de que o arquivo dela aqui, de bit, pode ir para a fábrica, todo parametrizado. Ela pode chegar no limite e dizer, está todo pronto aqui, testei, já está aqui o arquivo. Tu manda o arquivo para a fábrica, o arquivo imprime. Em alguns segmentos da indústria, já é assim. O arquivo é suficiente para imprimir, não precisa de desenho técnico, não precisa de especificação nenhuma. A especificação está embarcada no próprio objeto, no arquivo de bit que faz isso aqui funcionar. Aqui eu estou no mundo de produto, veja, não corro não, quem é de digital, que você não chegou a chegar lá já já. Meu negócio é digital, mas eu estou mostrando aqui para entender como é que o design funciona, como é que o designer pensa. Ele pensa com as mãos também. A mão dessa moça aqui está pensando com ela, veja, essa mão dela aqui está pensando com ela, está levando um monte de coisa para cá, um monte de sinal para cá, está ajudando essa criatura a pensar no produto. Ela está pensando quando ela pega no objeto, ela está testando ele, ela precisa torcer aqui, opa, como não? Ela precisa experimentar esse negócio. Então, um designer, ele não pensa só na cabeça e no papel, não, ele vai muito além disso, de produto. Aí a gente evoluiu, a gente vai para outro caminho agora. O designer de informação da área industrial. Já não é mais de produto. É quase, para muita gente, é designer gráfico, coisa desse tipo. Mas eu gosto mais da informação, acho mais relevante do que só design gráfico. Então, o designer de informação, ele produz peças gráficas, as mais diversas, de um manual, uma marca, um livro, um documento.
ele produz um cartaz, ele produz peças gráficas. E aí, como é que ele faz na área industrial? Aqui, ó, o artesão lá, copista, ele vai lá e desenha, isso vai ficar assim esse livro. Ele vai estruturando a informação do documento. Ele estrutura antes a informação. Antes de fazer o livro lá, ele desenha, né? E a gente faz isso até hoje. Os designers de informação, eles desenham os livros, faz rascunho de novo, faz render, pinta no papel. Ó, agora ficou bacana, eu quero dessa cor aqui. Vai visualizando antes de prototipar, antes de ir lá produzir o livro. Aí ele materializa o livro. Ele vai lá e faz. Aqui eu estou brincando com os copistas da Idade Média, copiando a mão. Não é assim hoje não, mas assim, na era industrial era. Quando eu era aluno, a gente não tinha impressora, não, nem computador. Então a gente projetava os livros na mão, fazia o render dele lá, desenhava, ficou bonito. O autor aprovava a capa, aprovava o livro, aprovava as páginas, olhando só o desenho. A gente ia e fazia uma boneca do livro, que era um livro inteirinho, igualzinho que ia ficar pronto, todo feito à mão. Tudinho feito à mão. As letrinhas aqui eram impressas com letra 7, riscadas. Aí só tinha algumas coisas para poder mostrar o exemplo como é que ficava, e o resto era em branco para ter o volume. Tinha um monte de folha em branco aqui para dar o volume do livro, e tinha algumas folhas com texto para entender como é que ia ficar cada estilo de página. Então, veja, mas era feito o livro. Tinha um livro lá, você pegava nele assim e via ele pronto. Então, de novo, mesmo o designer gráfico fazia coisa. Nos cartazes, a gente fazia um cartaz grande, com letra 7. Imagina um outdoor. A gente fazia um outdoor menor, claro, em escala. A gente tem que aprender escala para fazer uma proporção que faz sentido. Fazia o outdoor inteirinho. Escala de 1 para 10, aí lá e ficava bem grande, 1 para 10 é grande o outdoor. Fazia todo, pintava com coisa. Então, esse processo de materializar, aqui ele está pensando, não gostei não, essa página ficou ruim, peraí. Aí joga a página fora, faz outra, dá um trabalho danado, porque tem que, ao materializar o livro, ele está pegando, está pensando, está reconstruindo a ideia do livro de novo, na cabeça dele aqui, o tempo todo. No mundo digital de novo agora, né? Mudou novamente, a gente tem laboratórios mágicos como esse aqui. A primeira vez que eu vi um negócio desse foi em 1992, eu acho, 93. Eu vendi um carro que eu tinha um Fiat Uno, não foi bom, vendi meu Fiat Uno. Fiat Uno não, Fiat 147, não era bom não, eu tinha um Fiat 147 em 92, não tinha Fiat Uno não. Eu vendi o Fiat 147 e eu comprei um computador, que era um 386 Polo, que era uma mágica. Comprei um scanner na época e uma impressora laser, que imprimia preto e branco, mas era laser, certo? Com qualidade. Eu tive que vender meu carro e o meu sócio vendeu o carro dele. A gente da universidade vendeu os dois carros para poder comprar a impressora, o scanner e o computador colorido. E era assim, saiu no jornal esse negócio, porque era um negócio mágico, nunca nenhum. Então a gente começou a fazer, a gente tem que fazer os softwares para isso. Não existia nem software para edição de imagem. A gente tem que fazer, escrever o código desse negócio. Mas, no fundo, é assim, o designer de informação hoje, do século XXI, ele tem um monte de computador, um monte de impressora que imprime a capa do livro dura, já imprime pronto, que monta, que deixa o livro montadinho, tem scanner que escaneia um livro inteiro correndo. Então, assim, a gente tem um monte de máquina hoje que ajuda um monte, bastante, esse sujeito aqui a fazer design de uma maneira completamente diferente. Mas veja, todo o tempo aqui ele está pensando quando está montando o livro, aqui ele está pensando quando está materializando, aqui ele está pensando quando, de novo, a mão dele está tocando naquilo ali, está levando para o cérebro um monte de sinal que ajuda ele a entender se está bom, se está ruim. O olho dele está vendo no papel aqui. Não está vendo na tela, está vendo na tela, mas está vendo no papel. Só, uma coisa é aqui, outra coisa completamente diferente é impresso. Ele vê e diz, não, ficou bom não. Aí muda a cor, ajusta. Então, esse processo aqui hoje é completamente possível para o design digital. Veja, design de informação. Isso acontece desde a década de 90, 2000. Então, eu contei a história aqui, porque desde a década de 90, 93, 94, 95, toda a década de 2000, os designers de informação e os designers de produto tiveram acesso a protótipos, mockups e protótipos feitos digitalmente. Agora, quando a gente dá um passo para frente e a gente vem para o mundo, que é o que a gente vai falar aqui agora um pouco, do designer de software, aí, meu amigo, o negócio muda completamente de figura. Muita gente acha que é a mesma coisa. Não é, não. Na era industrial, que a gente vive até quase hoje, até o final do ano passado, o designer de software funciona, ele concebe, mas ele não materializa. Eu coloquei em cinza claro aqui para a gente saber. Não é que ele materializa nada, é quase nada os sistemas digitais. Ele não faz de verdade uma cadeira que eu consiga sentar nela, não. Ele faz um esboço, faz um mock-up.
Aqueles negócios clicáveis do Figma é um mockup, não é um protótipo. É um mockup, não é protótipo porque não tinha outro. Mas, no fundo, é um mockup. Eu não consigo guardar os dados, eu não consigo fazer um monte de coisa, não tenho a velocidade. Se eu tenho um clique certo, se eu clicar, outra coisa não funciona. Não é um protótipo, é um mockup. Por isso que é tão difícil para o designer pensar nesse contexto. Então, o que é que acontece? Os designers, eles concebem um artefato no papel. Todo mundo está aqui, seu Felipe, Yellow, quem está por aqui que trabalha com esse negócio, já faz, pega um papelzinho, fazia, pelo menos, vai no papel e desenha um monte de a matriz de informação, a grade de informação, distribui as telas. A gente faz isso, eu fiz isso, dei aula sobre isso muitas vezes. A gente foi criando uma linguagem de representação de um software, que veja, o software você só vê uma tela, mas a gente criou uma linguagem para a gente conseguir ver todas elas. Como é que elas se conectam, como é que elas se ligam, então a gente faz uma arquitetura de informação inteirinha, que é, no fundo, um desenho, né? Começa com rascunho, vai fazendo rascunho, vai virando desenho, e quando você tem as telas já com a cor, com a textura, com o formato, com o layout bem estudado, você tem um desenho, na verdade, de um software, mas é só um desenho. Veja, como é que a gente materializa isso? A gente não materializa. A gente vai lá para o computador, a gente tem uma prancheta digital aqui, no fim das contas, onde a gente desenha também a tela. Porque o que a gente gera é um desenho. O que a gente gera é um desenho clicável. Mas eu vou dizer, se clicar aqui, abre a tela nova. Que massa. Mas não é a experiência. Eu também trabalhei muito como game designer. E aí é que é a gota, porque o game designer desenha o mockup, ele é muito longe de um protótipo do jogo. Porque as velocidades do personagem não existem, porque o tiro não mata ninguém, porque nada funciona. Então, no fundo, quando começa a programar, aí o programador, que é quem materializa realmente o artefato digital, o software, o que é que ele faz? Ele tem as ideias dele, que é claro, porque ele também é criativo, né? Igual a todo mundo. Então, ele vai começar a criar, ao começar a ver a tela rodando. Ele começa a ver se não ficou bom, não. Aí muda e vai modificando. Alguns times aprenderam a colocar o designer do lado, ficar sentado, vendo o sujeito fazer, veja. É como se o designer tivesse que ficar vendo alguém prototipar, vendo o marceneiro fazer a cadeira, em vez de fazer a cadeira, e aí o marceneiro tem as ideias dele, não funciona não. Nos cursos de design, a gente tem a oficina de marcenaria, oficina gráfica. A gente tem que experimentar a gente fazendo. O protótipo tem que sair da mão do designer, porque o protótipo é parte da criação. Esse sujeito aqui, ao desenhar, ele cria, mas veja que o desenho dele aqui é limitado, ele não tem a mesma aprendizagem com o objeto que tem o sujeito que fez a cadeira. A de papelão já é melhor que isso. Você quer um mockup pior que é de papelão. Aqueles mockups clicáveis são próximos de um mockup de papelão, mas são muito distantes do mockup de madeira, tecido. Não se compara, não. É outra experiência, você não consegue testar de fato. O designer não consegue evoluir porque ele não testa. O que é que ele faz? Ele entrega para a equipe entrega, aí vira aquele ciclo de a equipe trabalha uma semana, entrega uma evolução, quando o designer já perdeu o ritmo, já perdeu um monte de coisa, já perdeu um monte de informação no processo de construção, e ele não aprendeu, e ele não modificou o produto dele durante o processo de materialização. Então, materializar o artefato é muito importante para a construção do pensamento do design. Chegamos no século XXI, a gente estava no século XX, né, na era industrial, até novembro desse ano, do ano passado. Em novembro, começam a aparecer espaços, finalmente, da era realmente digital do design. Não era digital, e olha lá, era um analógico digitalizado. É diferente e limitador. Eu sou designer de software há 25 ou 30 anos que eu faço software. E assim, é limitador você projetar tudo e para. Como eu projetei cadeira, projetei mesa, projetei carro, projetei cartaz, livro, eu fiz design bem amplo na minha vida, no mercado, projetei camisa, projetei calça, projetei cueca, projetei um bocado de coisa. Como eu projetei muita coisa, sapato, quando vim para o digital, eu senti o gap. É muito difícil. O design para no meio do caminho, e o designer para no meio do caminho. Dali para frente, quem começa a criar é a equipe de desenvolvimento. Veja, você entrega um negócio sem protótipo de fato, e a equipe de desenvolvimento começa a prototipar. Como ele começa a botar a primeira coisa para rodar, só ficou assim. Aí ele mexe, não tem jeito não. O sujeito do front-end mexe, o sujeito do back-end mexe, todo mundo mexe na velocidade, mexe nos valores, mexe em detalhes, que esses detalhes fazem muita diferença da experiência. Então, um bom designer cuida de detalhe o tempo todo. Ele materializa para cuidar dos detalhes. E ele aprende, e ele modifica, e ele cria durante esse processo. Então, na era digital, a gente começa agora a ter esse tipo de mágica.
Agora, pouquíssimo tempo. Agora, um designer pode botar um monte de agente aqui na frente dele. Vamos imaginar que cada um desses aqui é um assistente inteligente, estão todos integrados via MCP, estão todos integrados com o cursor da vida. Essa designer está falando com esse bicho aqui, diz, eu quero um software assim, ele vai lá e desenha aqui as telas. Esse agora transforma em código, ele, puf, isso aqui vai transforma em código. Aí ela chega a pessoa que, bicho, tu bota para rodar, ele vai botar para rodar do outro lado. Então, ela tem agora um conjunto de assistentes que vão junto com ela, materializando imediatamente. Não tem que esperar uma semana para ver como é que fica, não. É na mesma hora. Ela vem aqui, começa a ficar melhor agora. Ela pode vir aqui, pegar esse botão, clicar, tira ele daqui. Aí o sistema vai lá e tira. Ela tem uma ferramenta que permite, finalmente, a designer e os designers chegarem no século XXI. A gente estava no século XX o tempo todo. Enquanto o design gráfico de informação chegou no século XXI, no comecinho dele, em 2002, 2003 já era assim, o design de produto chegou junto, 2002, 2003 já era muito digital também, já tinha CAD, AutoCAD, máquina de parâmetro, e o gráfico já tinha PageMaker, Ventura e coisa desse tipo. Esse pessoal de artefato digital de software demorou muito, ficou só no mockup. Esse tempo todo a gente ficou só no mockup. Para ver a coisa funcionando igualzinho como ia ficar no mercado, a gente tinha que esperar que a equipe de desenvolvimento fizesse. Tem um gap aí de pensamento, não é só um gap de execução, tem um gap de pensamento. O designer para de participar do processo criativo, ele para de criar, ele entrega, ele delibera o processo de evolução daquele negócio para uma equipe que não tem a formação dele de design. E aí fica essa disputa, não, mas não ficou bom não, mexe aqui, volta e volta, o trabalho é refeito várias vezes. A razão de um protótipo, que era acelerar o processo, vira um atraso na vida das pessoas. Então, por isso, muita gente dá um salto, sai do mockup para o produto final e ignora a fase de protótipo aqui. É como se ela não fosse útil para o design. Mas ela é fundamental para essa moça aqui poder pensar, criar o produto dela durante o processo. Ela só vai poder criar a mão dela aqui, interagindo, vendo o negócio acontecer. Ela lá e clica aqui em cima e faz e roda. Ela tem que ver o software rodando. Dizer, não gostei. Aí volta não só desenhar a peça, está aqui, até eu fiz um mockup clicável, agora completa. Aí trabalho de produção inteirinha, uma semana, 2 semanas, para dizer, não era assim não ficou bom não. O botão ficou grande, não tinha percebido no mockup não. Ah, mas a interação não ficou boa. O ritmo está lento. Não tem como perceber aqui, ela tem que perceber a velocidade da troca de uma tela para outra. Ah, trocou a tela, mas não gostei, queria trocar assim. Agora, né? Porque no mockup você não fez assim, não, porque eu não consegui ver a velocidade não era mesmo. Então, de novo, a gente precisa ter aqui, o designer precisa ter o direito de fazer esse tipo de coisa aqui, de prototipar. De fato, conceber e materializar é possível agora, recentemente. O que é que permitiu isso? As IDEs que são baseadas nesse negócio. TDS Lab é o lugar onde eu faço pesquisa na TDS. O que é que a gente faz? A gente usa essas máquinas, sabe, falou no começo que a gente tem usado, a gente usa muito, e a gente faz todo tipo de protótipo todo dia. Veja, o nosso desafio é todo dia significa todo dia. Todos os dias a gente entrega um protótipo novo. O povo não consegue nem ver mais. Todo dia sai um protótipo novo. Dos mais diversos que você imaginar. De coisas como essa aqui, mais elaborada, que já está pronto, funcionando, para coisas incipientes ainda, para coisas completamente não triviais como essa aqui. Então, a gente consegue hoje prototipar. Veja, não é só conceber o software. É conceber, desenhar, fazer as telas, materializar e evoluir o próprio produto durante a construção dele. Então, eu, como designer, não escrevo nenhuma linha de código, mas eu gero coisas complexas como essa aqui. Isso aqui é uma aplicação que consegue, você dá para ele aqui um endereço de um site qualquer, ele avalia o site todinho, volta e dá uma descrição das heurísticas de gamificação para aquele site. Ó, está faltando isso, que se tivesse que melhorar, dá um monte de sugestão. Esse negócio foi feito prototipalmente. Claro que quando a gente fez, ficou ruim. Aí faz de novo, evolui, mexe. Aí o designer aqui podia ir lá mexer. Não, quando eu coloquei aqui o endereço, ficou esquisito, ficou bom não, ficou escuro, vamos, peraí. Aí eu vou lá e mudo a cor, na mesma hora. Ah, mas quando ele rodou, a resposta que ele deu, eu não gostei não. Peraí, vamos mudar a resposta. A gente vai fazendo o negócio. E vai vendo e vai interagindo com ela. Aqui tem coisas muito mais complexas, máquinas ainda mais, software ainda mais elaborado, que ensinam, que aprendem. Esse processo todo demanda do designer a experiência com o produto, com o protótipo funcionando, não com um mockup de tela clicada. Porque uma coisa é eu dizer assim, cliquei aqui e apareceu essa mensagem linda. Outra coisa é eu clicar e aparecer mensagem errada. Não era isso que eu queria, não. Então, peraí, eu vou lá e vou mexer no prompt, por exemplo, da mensagem.
Aqui tem uma máquina inteligente por baixo, tem um LLM por baixo. Eu vou fazer 50 experimentos com o prompt até que ele consiga dar a resposta que eu quero. Pronto, ficou bom. Então, eu, designer, evoluí o prompt. Diferente de entregar prontinho de desenvolvimento, vem um prompt que não funciona, quando eu vejo o resultado ficou ruim. Vamos fazer de novo, mais 2 semanas para mudar o prompt. Não, eu tenho que mudar aqui, fazer 50 prompts em 1 hora, até a resposta ficar boa. Na hora, no movimento do processo. Na lixa lá da madeira. Lixa, não gostei não, lixa aqui. Aí eu vou lá, lixo o negócio, e vai fazer. Então, a gente vem fazendo coisas como isso aqui. Ó. Aqui sou eu conversando com a máquina, e aqui a máquina construindo um negócio. Aí eu vi aqui, não gostei disso aqui não. Peraí, eu vou aqui, clico em cima, ó, bicho, troca aqui. Não ficou bom de jeito nenhum. Isso aqui não está claro não. Esse texto está confuso. Vamos ajustar o texto. Quando eu gerei o resultado aqui, não ficou boa a análise. Vamos fazer de novo. Então, tem texto em inglês aqui, texto em português. Vamos ajustar isso. Então, esse movimento aqui, o designer vai fazendo durante o processo. Ele vai experimentando, ele vai evoluindo o protótipo para dizer, pessoal, tá ok. Agora vocês aí avaliam na engenharia se esse negócio dá para rodar até quanto, como é que escala, como é que faz aqui ficar robusto por baixo, porque eu fiz com fita durex. Se lembra da fita durex do mockup, do protótipo? Eu fiz com fita durex, basicamente. Está funcionando, mas é claro que está funcionando mais ou menos. Não está ótimo, não, porque eu lixei, mas o parafuso que eu coloquei na madeira não é o parafuso ideal. O parafuso da fábrica, a máquina é outra. Então, para rodar em série, fazer escala para um monte de gente sentar todo dia, é outro processo. Essa minha era para testar, para sentar 100 vezes. Mas para sentar 10 mil vezes, gente em todo canto, aí você tem que mudar um pouquinho ela aqui. Tem que ter um engenheiro de material para estudar mais um pouco, evoluir o material. Mas aí já é outro passo. A cadeira, por exemplo, estava pronta. 100 pessoas sentaram nela e ela funcionou. Então, aqui, hoje, finalmente, em 2025, é quando os designers começam a poder prototipar software. A gente faz coisas. Isso aqui é um software real, ele existe. O professor Silvio Meira me deu um livro dele, disse, esse livro aqui é um documento meu. Transformei ele num algoritmo, transformei ele aí num software. Eu passei uma semana transformando o livro de si, num algoritmo, num software. Eu desenhei, é o design do software, design do algoritmo. Testei, ficou bom não, volta, faz de novo. Ainda não está pronto esse negócio, eu estou experimentando, não está nem com ele lá. Ela está comigo, ele está dentro do estúdio de design. Ainda está na oficina de design, não saiu para desenvolvimento não. Só vai para o time de dev quando estiver funcionando como deveria. O time deve dar robustez a ele, escalabilidade, mas não vai o engenheiro fazer ele ficar em pé, de verdade. Mas a maquete está prontinha, está funcionando. A gente já consegue ver. O microfone está ruim. Eu perguntei no início se estava ruim, porque o meu microfone não pegou cedo. Então, foi esse problema aqui. Eu tentei aqui, mas ele não conectou. Eu sou designer de software que não sabe usar o microfone. Ele não conectou, estou usando da câmera e por isso é distante. Então, assim, a gente consegue fazer aqui detalhe da evolução. Esse negócio aqui, ó, a primeira tela não tem nada. Tem aqui, squad, crie seus squad de acesso inteligente. Isso não é nada, na verdade, né? Isso aqui não serve, mas eu consigo entrar aqui, consigo rodar, testar, aí não ficou bom, aí tem 100 assistentes lá dentro, eu falo com os assistentes, converso com cada um deles, eu estudo cada um deles, eu testo, eu experimento cada interação, vejo como é que vai funcionar. Agora faz sentido. Eu e o time de design, do laboratório de design, que não é o time de desenvolvimento. Esse é um outro time. E depois que está funcionando, foi testado, um grupo de pessoas usou um experimento controlado, mas ele funcionava como um carro que funciona. Veja, eu experimentei com teste, com um teste do nada. Eu estava na mesma sala com um rapaz que fazia carro autônomo, em 2014. Eu fazia Transformers para geração de produto, e ele fazia carro autônomo. Foi quando lançaram o conceito de Transformer, eu acho, nessa mesma época. Aí ele fez o carro autônomo, não quer testar o carro de jeito nenhum. Mas ele insistiu, eu fui testar. Então, veja, o carro dele funcionava. Eu sentei no carro, explodiu, o carro deu a volta no estacionamento da universidade, voltou, deixou inteiro, até eu estou inteiro. Me deixou inteiro no final, morrendo de medo, mas fiz, né? Porque ele tinha rodado naquele carro dezenas de vezes. Ele, enquanto designer de produto, tinha projetado, estava fazendo e rodando o carro várias vezes. Ele era um designer de produto de formação em computação, como eu. Então, a gente estava na mesma sala por isso. Ele projetava, concebia e materializava. Ele fez vários protótipos lá do carro. Até ter um carro, um software embarcado, que funcionava. Você entrava, dizia para um dia na tela, no iPad lá, que estava colado nele ali. Depois ele ia até onde eu tinha dito. Volta para cá, ele arrodeava, ele voltava para o lugar, tudo certinho. Então, esse processo, mesmo que ele usou no carro, eu usei no meu software agora. Não podia usar naquela época.
Eu concebia, mas não podia fazer. Eu tinha que escrever o código, demorava. Aí eu ia, esse negócio no design, tem que aprender a escrever código. Não tem não, porque dá muito trabalho. Não consegue não, para ficar pronto. Até porque uma pessoa sozinha não fazia isso aqui, de jeito nenhum. Nenhum desses softwares aqui, uma pessoa sozinha faria em meio de um mês, até o ano passado. Hoje, uma pessoa sozinha faz em um dia, em 2 horas. Esse aqui eu consigo fazer, eu fiz em menos de 4 horas. Fiz, testei, experimentei, rodei, ficou pronto, funcionando. Vai ser publicado provavelmente em breve, pelo grupo que trabalhou comigo nesse projeto de experimento. Era um experimento que virou um produto. Agora estão transformando em produto lá, dando cara, identidade, mas estava funcionando todinho, porque eu testei cada linha dele, eu testei cada execução dele. Então, esse é o recado que a gente quer dar aqui para todo mundo, que o design, a prototipagem, hoje, ela é de verdade. Ela não é mais fake. Não é mais um desenho chamado de protótipo. Não é mais uma arquitetura do produto chamada de protótipo. A gente agora tem protótipo mesmo. Se o Felipe está aqui, ele vai poder, ele pode prototipar, dizer, está aqui o software rodando, pronto. E ele pode fazer isso. Veja, uma das coisas que, para a gente entender o tamanho desse negócio, a dimensão disso, o modelo de negócio dos escritórios de design da década de 80 e 90, ela funcionava assim, ó. Tinha os serviços de design para fazer para os outros, e tinha os seus próprios produtos que eles faziam e colocavam no mercado. Em escala menor, mas colocavam no mercado. Era uma maneira de se sustentar de maneira recorrente, e os serviços vinham com mais volume de recursos. Mas hoje é impossível, em software não rola, porque o designer só faz a tela. Ele não consegue fazer um software utilizável do outro lado, que funcione para as pessoas. Agora ele consegue, ver. Já é possível Felipe sozinho sentar lá, sentar, desenhar, projetar, implementar o software, deixar rodando e entregar para as pessoas. E vai funcionar numa escala X durante um bom tempo, até que precisa evoluir para crescer aquilo, pode botar tempo. Então, assim, Felipe consegue ter produto pronto. Ele é capaz de fazer um microsite dele aí, deixar pronto rodando. Não era antes. Agora ele faz sozinho. E eu faço, dei crédito. Os designers fazem isso hoje. Os designers de software, que amadureceram já fazem isso. Conseguem deixar rodando o produto. Esse que eu mostrei estão todos rodando. Todos eles poderiam virar um microsite meu, está no mercado faturando já. Veja, se eu tivesse um estúdio de design, eu teria 10 microsites hoje, rodando no mercado. E estaria lá oferecendo um serviço de design de software para quem quisesse um produto como esse, mas já entregando para ele um protótipo pronto, funcionando. Não era assim em novembro do ano passado. Era assim para quem fazia, para quem faz livro. Era assim para quem faz camisa. Era assim para quem faz poltrona. Mas não era assim para quem faz software. Então, o design de software mudou completamente. O que a gente vai fazer aqui, César vai anunciar daqui a pouco, a história falou um pouco do curso. O que a gente vai fazer nesse curso da TDS é fazer com as pessoas esse tipo de coisa. No último semestre na UFPE, uma disciplina minha de graduação para aluno do quinto período, eu montei uma disciplina que era design de software, com IA. E cada um dos alunos fez 3 softwares. Veja, rodando e funcionando, publicado na nuvem. Cada um dos 25 alunos. Para a gente entender, o primeiro exercício foi assim: façam um editor de texto valendo, funcionando na rua, na nuvem. Para qualquer pessoa entrar, logar, criar sua conta, criar seus textos e poder editar eles. Pronto. Cada aluno fez um. Todos entregaram. Na verdade, 23 de 25 entregaram. Um editor de texto funcionando. Tipo Notion, tipo sei lá o quê, mas estava funcionando. Isso era o diferente dos 25. Porque eles experimentaram uma semana de trabalho. Ficou pronto. Depois, cada um fez um software que ele quisesse. Não é todo, cada um fez um portfólio inteligente seu. E eles fizeram. Cada um fez o seu. Depois, cada um fez um software que eles inventassem. Agora vocês vão projetar um software para alguém e vai estar rodando aqui. E saíram coisas absurdas, porque estavam rodando no final. Veja, acabou a disciplina rodando, funcionando aqui. É diferente de acabar com a tela do Figma, com um monte de botãozinho clicável. Não era botãozinho clicável, não era rodando. Veja, o usuário podia entrar, logar. E a gente fez na aula um experimento, todo mundo que estava na aula logava no software do outro, usava, experimentava ele de fato, como usuário final no produto no mercado. Então, esse tipo de história era impossível o ano passado em design. Não tinha como. Eu tinha que fazer uma cadeira juntando designers e o povo de informática e só fazia um protótipo, porque o povo de informática dava o semestre todo indo fazer, às vezes fazer o login. Quando estava acabando o semestre, já tinha conseguido fazer o login. O login fica pronto com uma frase hoje. Bota o negócio de login aí, autentifica lá com o Google, pronto, está pronto, é uma frase. Então, o que levava meses, leva 1 hora. É claro que mudou. Eu fiz uma brincadeira com um grupo de dev, desenvolvedores,
um Porto Digital, não vou dizer quem foi, mas eu levei um negócio funcionando. Pessoal, eu estou precisando disso aqui, um protótipo funcionando, eu preciso disso aqui para vocês, mas eu queria saber quanto tempo vocês fazem. Você quer de um cliente que eu vi, eu quero fazer um adaptado. O menor prazo que eu consegui foram 3 semanas com a equipe de 5 pessoas. Aí eu juntei todo mundo só. O que vocês viram funcionando aqui não é de ninguém, não, é meu mesmo. Eu fiz como protótipo, como design, em 35 minutos. Vocês pediram no menor prazo, 3 semanas com 5 pessoas. E eu fiz, ele está rodando já, funcionando com o banco instalado, tudo, back-end, front-end, e eu levei 35 minutos. Veja como muda completamente o cenário. Então, muda tudo. Então, o que a gente está falando aqui é prototipagem com IA para os designers é um outro cenário. Finalmente, os designers de software podem dizer que são designers completos, full design, porque não eram, não. Eram half design, só a metade do processo. Paravam na concepção, não materializavam. Paravam no máximo no mockup. Nunca saíram dele. Era um mockup clicável. Nunca fizeram um protótipo. Agora a gente faz protótipo. Então, assim, a ideia é a gente aprender a fazer. O meu convite para todo mundo é faça, experimente, vai dar errado. Não tenho medo de errar, não, porque tem medo de errar não faz nada. Vão lá, vai dar errado, façam dezenas dele, até dizer agora eu fiz e ficou bom. Esse aqui ficou razoável. Então façam, e é claro, quando a gente tem um grupo, como César França está propondo, César França é engenheiro de software, ele está propondo um grupo para montar um curso de prototipagem com jeito de design e de informática juntos, ensinando a fazer, fazendo, testando, voltando. A gente vai ver coisas funcionando de fato. Se a gente espera, só para a gente entender aqui um spoiler do curso, no final de um curso como esse, cada um vai fazer seu próprio software, rodando, funcionando e pronto. Cada aluno não vai ter grupo, não, cada um vai fazer seu micro site, funcionando, tudo pronto. Compartilhando, comprando crédito, vendendo crédito, tudo você vai imaginar que cabe, você vai fazer em pouquíssimo tempo, em dias de processo. Então era isso. César, eu já estou comendo teu tempo aqui todo dia, eu sei que eu falo demais. Faltam 7 minutos para acabar o tempo. Obrigado, espero que tenham curtido a conversa. E Não, sem problema. breve. Sem problema, sem problema. Sempre excelente lhe ouvir aí. Eu vou falar aqui, gente, rapidinho sobre esse curso, um pouco mais sobre esse curso, e aí eu vou abrir o microfone, tá? Caso alguém queira fazer mais alguma pergunta aí, o André, para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Mas deixa eu primeiro contar um pouquinho mais para vocês sobre o nosso curso aí de prototipação rápida com IA. André já falou alguma coisa sobre ele, certo? A gente está lançando esse curso agora. Deixa eu colocar o QR Code aqui na tela. O QR Code que está aqui na tela, vocês estão vendo aqui, ó, vai levar para a landing page do curso. O curso inicia as aulas no dia 26 de maio, tá? São aulas online, à noite. E a gente está colocando esse código de desconto que vocês estão vendo aqui, tá? Para quem se inscrever até o dia 16/5, tem 50% de desconto. Se demorar mais um pouquinho, ainda consegue mais 25% de desconto, tá? E todas as outras informações que vocês precisarem tá aqui nessa landing page que tem lá sobre o curso, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, na landing page também tem o contato do WhatsApp da nossa equipe, então entrem em contato aí, a gente sempre faz questão de esclarecer todas as dúvidas, tá? E, enfim, lá na landing page tem muito mais informações, a equipe da gente está postando aqui no chat também o link da landing page, o cupom de desconto, o contato de WhatsApp, então fiquem à vontade aí, entrem em contato com a gente espera ver todos vocês participando do curso aí. E agora, quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, e aí a gente... Vamos ver aqui alguém. Pronto, Tiago está com a mão levantada aí. Tudo bem? Boa noite, estão me ouvindo? Estamos sim. Deixa eu tirar uma dúvida, bem interessante isso aí, parabéns aí pela apresentação, André, César pela condução também, mas a dúvida que eu tenho é a seguinte, quando a gente tiver, como o André comentou algo que chamou muita atenção, né, no final do curso cada um vai fazer seu próprio software, sem você ser um desenvolvedor aí que entende todas as áreas, né? Então, qual é a diferença do que a gente vai criar do que essa turma cria no método tradicional, pensando na hora de realmente botar em produção, escalar? Tem diferença ou o que a gente vai criar já vai ser possível de fazer tudo isso? Tiago, tem diferença sim, veja, vamos lá. Claro que você consegue rodar um software com um grupo
um grupo para fazer um teste com um grupo pequeno, um grupo restrito. Mas se você começa a ampliar a quantidade de pessoas, o risco de cair é grande. Veja, o nome engenheiro não é por acaso, não. O nome de engenharia de software é igual a engenharia civil. Você pode fazer uma casa, né, pequena, de um andar só, mas fazer uma casa com 3 andares vai cair. Então, assim, a gente tem que entender que eu acho que alguns engenheiros que não são engenheiros civis, de fato, eles podem até projetar casa de 3 andares, mas não pode projetar casa de mais que isso. Porque cai, porque uma hora a estrutura não aguenta, não. Então, você vai fazer um protótipo que funciona, é como aquela primeira cadeira da ilustração lá. A cadeira funcionava para sentar nela. Mas uma coisa é uma pessoa sentar em casa, outra coisa é colocar aquela cadeira no meio do César School, sei lá, 4 daquela. Ali, amiga, todo dia um monte de gente, ela tem que aguentar muito mais tranco. Aí vai ter que ser tem mais engenharia por baixo, para garantir que o pino está certinho, que a cola é a cola industrial, não sei quanto. É um pouquinho diferente. Então, a mesma coisa com software. Vai fazer, dá para usar, dá para compartilhar, dá para um monte de gente usar. Essas ferramentas têm evoluído muito. Existe uma tendência, uma vontade de fazer com que elas deem conta de tudo, mas eu acho que nesse momento hoje, no estado da arte atual, não dá não. Fica bom o suficiente para 100 pessoas usarem, 1000 pessoas usarem. Daí para frente eu começo a achar que é perigoso e é bom trazer engenheiro para olhar, peraí, deixa eu olhar esses dados aqui. E a ferramenta vai se atrapalhando, vai perdendo performance, vai perdendo segurança. Então, performance de software não é um negócio trivial, não. Então, assim, está rodando com 100 pessoas. Com 100 mil, cai a performance. Por qual motivo? Porque o código tem mais texto do que ele devia dentro dele. Porque o código faz mais volta do que ele devia. Tem um loop que não precisava. Então, essas otimizações, esse processo de engenharia de software, aí depende de gente ainda. Ainda depende de gente e gente preparada. Veja, não é copista de código, não. É engenheiro de software que precisa desse negócio. Então, os copistas de código perderam o emprego tudo. Não precisa nem mais, não. Agora, os engenheiros de software não perdem tão cedo, porque é outro caminho diferente. É outra escala diferente. Então, a gente está aí, só para te responder, o software vai rodar e funcionar. Vai poder colocar ele no mercado, se quiser. Agora, quando ele começar a escalar, veja, pensa no MVP, vai ter um MVP mesmo, funcionando. Quando ele começar a escalar, começar a crescer, aumentar o número de usuários, aumentar o volume, aumentar o fluxo, você vai precisar de um engenheiro para dizer, peraí, deixa eu olhar aqui como é que está. E aí vai avançando. Tá legal, André, obrigado. Na verdade, a ideia era essa mesmo, porque então é possível colocar para um MVP, para começar a prototipar, até em produção, testar, começar, que nem você falou, colocar no mercado pequenininho como startup, e depois, na hora de crescer, aí perfeito, ficou muito claro, obrigado. Nossa, Thiago, só uma sugestão também para ficar ligado nas nossas redes, porque a gente está lançando esse curso de prototipação rápida com IA agora, em maio, já começa agora no final desse mês, mas a gente tem outras previsões de lançamentos de outros cursos aí pela frente, que incluem coding para não coders e um curso também de vibe coding para engenheiros, e aí essas outras partes da construção vão sendo cobertas devagarzinho pelo programa dos cursos que a gente vai lançando aí na frente. Gente, mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês, a gente ficou aí com quase 80 pessoas até o final da transmissão, André, parabéns aí pelo conteúdo, né? Brigadão a todos que ficaram até o final e esperamos ver todos vocês aí no curso e é sempre um prazer, falando em nome da TDS aqui, da equipe inteira da TDS que está aqui junto com vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês, certo? Falando de coisas tão interessantes, tão contemporâneas, e tão inovadoras quanto a prototipação que o André traz aí para a gente. Beleza, gente? A gente vai encerrar a Desculpa o microfone, eu tinha um microfone bom, mas ele não funcionou na hora, aí ele estava sempre errado na hora, não tem jeito não. Acontece. A gente vai encerrar a transmissão agora, então valeu. Boa noite para vocês. Boa noite.